No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é a minha rotina quando eu estou dedicada a aprender um idioma sozinha. Como eu sou fluente em inglês e estou aprendendo francês, já estou no nível intermediário, já estou inclusive me comunicando bem em francês. Eu sinto que eu tenho dicas preciosas do meu processo de aprender língua para compartilhar com vocês que estão fazendo isso pela primeira vez. Oi, meu nome é Tarsila, se você não me conhece, aqui no canal a gente fala de intercâmbio e mora fora. Atualmente eu tô estudando francês em Montreal, mas eu já fiz diversos outros intercâmbios que tem vídeo aqui no canal. Já me tornei fluente em inglês e agora eu estou em busca de me tornar fluente na minha terceira língua, porque um dos meus sonhos é ser poliglota. E eu sinto que eu tô caminhando muito bem nesse processo, então eu realmente sinto que a forma com que eu lido com aprender língua, de fato é efetiva. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o meu curso de francês, o que eu tô fazendo aqui em Montreal, mostrando um pouquinho mais da minha vida aqui, que você pode assistir aqui depois desse, eu vou deixar linkado nos cards. Em primeiro lugar, o que eu queria compartilhar com vocês é que nenhum método de estudo vai ser tão efetivo quanto a imersão no idioma, tá? Então vamos deixar isso aqui bem claro desde o início. A melhor forma de você aprender é imergindo no idioma, mas o que você faz quando você ainda não está pronto para fazer um intercâmbio, ainda não conseguiu se programar para isso, não pode fazer isso nesse momento? Você vai deixar para aprender um idioma só quando você vai fazer um intercâmbio? Não, não vai. Até porque quanto melhor estiver o seu nível de idioma quando você chegar na sua viagem ou no seu intercâmbio, melhor vai ser para você. E eu vivi isso na pele, vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês também. Então não deixe para começar a estudar um idioma só quando você for fazer um intercâmbio ou uma viagem. Comece a aprender um idioma antes disso no Brasil, com as dicas que eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo, que quanto melhor estiver o seu nível, quando você chegar no seu intercâmbio, na sua viagem, o que quer que seja, melhor vai ser pra você. Muita gente fala que você só aprende um idioma de verdade num intercâmbio. Não é bem assim, eu vou explicar pra vocês. Você pode até desenvolver um idioma de uma forma básica intermediária sem chegar, sem viver naquele país, isso é completamente possível. A sensação que eu tenho é que as pecinhas da língua só realmente encaixam de fato na sua cabeça e fixam de verdade o conhecimento, a fluência, quando você está imerso no idioma. Foi isso que eu falei. E quando você imerge no idioma por um período de tempo um pouco maior também. Você vive naquele idioma. Uma pequena viagem, um pequeno contato, uma pessoa que você conversa já vai ajudar, mas quanto mais, melhor. Só que não é só no intercâmbio que você vai aprender. Se fosse assim, eu teria só aprendido nos meus intercâmbios e não foi. Quando eu cheguei no meu primeiro intercâmbio de Working Travel, que é um intercâmbio que exige inglês intermediário, eu já tinha uma base muito forte do inglês. E quando eu cheguei agora aqui em Montreal, eu também já tinha uma base muito forte do francês. E onde foi que eu formei essa base? Estudando o idioma no Brasil. Na minha época, quando eu comecei a estudar inglês, nem tinham ainda as ferramentas que eu vou sugerir pra vocês, que hoje são muito valiosas. Mas mesmo assim, eu aprendi o idioma fazendo curso tradicional de inglês, que não é o que eu vou recomendar aqui pra vocês, e cheguei no meu intercâmbio com uma base, e isso me ajudou muito. Eu senti que fez total diferença. Eu chegar aqui no Montreal também com uma base fez total diferença. Isso não significa que você não pode vir pra cá aprender do zero. Você pode. Isso vai também ser efetivo, vai te ajudar. Se essa for a sua opção, não fuja disso. Mas comece a estudar desde já. É aquilo que eu falei e eu vou repetir. Quanto melhor estiver o seu idioma quando você chegar no país, melhor vai ser pra você. Eu aprendi a base dos idiomas estudando no Brasil, me tornei fluente em inglês fazendo meus intercâmbios e estou me tornando fluente no francês e percebo que isso vai de fato acontecer morando aqui em Montreal e me dedicando aqui. Porém, fez muita diferença eu já chegar aqui com uma base do idioma, tanto para minha segurança quanto para minha evolução, porque o aprendizado de um idioma, ele não é uma curva reta, ele é uma curva mais lenta no início e depois ele sobe mais rápido. Chega um ponto no seu aprendizado em que você aprende mais rápido e se desenvolve mais rápido. O início é a parte mais dolorida e mais lenta, só que você tem que passar por ela. Então vamos às dicas de como você pode praticar o seu inglês sozinho estando no Brasil ou estando de repente fazendo um intercâmbio. O que eu vou ensinar pra vocês é a rotina que eu tenho aqui, que vocês podem aplicar no Brasil, que era a rotina que eu estudava idioma quando eu não estava aqui, quando eu estava no Brasil, ou quando eu estou no intercâmbio voluntário, eu vou falar sobre isso. A diferença é a intensidade, mas a lógica é a mesma. Vou explicar. Em primeiro lugar, para você aprender uma língua de fato, você tem que praticar 4 aspectos que talvez você já tenha ouvido falar. O listening, que é a escuta.
o speaking, que é a fala, o reading, que é a leitura, e o writing, que é a escrita. E tem um segredo meu, que eu vou contar pra vocês aqui, que é uma coisa que eu só percebi realmente vivendo, e é uma sensação que é difícil de explicar, mas que vocês precisam entender. Tudo o que eu estudei, dos idiomas que eu estudei, o inglês que eu passei anos estudando no Brasil, o francês que eu estudei por muito tempo no Brasil antes de vir pra cá, eles só de fato fizeram sentido quando você pratica elas de fato, ou através de conversando com uma pessoa nativa, ou numa viagem, ou no intercâmbio. Esses tipos de experiências que realmente fixam o conhecimento do aprendizado numa língua. E é por isso que elas são tão importantes. E aí, eu vou dar uma dica pra vocês de como vocês podem resolver isso, mesmo ainda estando no Brasil. Pra mim, o esquema de aprender um idioma é estudar a língua e colocar em prática. Se você só estudar a língua, essas pecinhas que eu falei pra você não vão se encaixar. É na hora que você coloca em prática que você consegue entender os seus erros, fixar o conhecimento, corrigir as coisas. É uma sensação que eu sinto no meu cérebro. Eu não consigo explicar muito bem pra vocês. E como que você pode praticar isso e fazer isso estando no Brasil? Como você pode substituir essa parte do intercâmbio que faria você praticar com um nativo, por exemplo? Fazendo aulas de conversação com uma pessoa nativa através das plataformas de conversação online que existem hoje em dia. Quanto mais vezes por semana você praticar, melhor vai ser pra você, porque lembra que eu falei pra vocês que a diferença do como eu estudo aqui, de como eu estudava no Brasil, é a intensidade? Aqui eu acabo intensificando a prática porque eu tenho que sair na rua e todas as pessoas falam aquele idioma. No Brasil, você vai fazer aulas de conversação para compensar esse fato. Então, quanto mais aulas você fizer, mais você vai ter essa imersão no idioma, mesmo não estando aqui. Óbvio que isso vai depender do quanto você pode investir de tempo e dinheiro. Mas se você fizer um pouco, uma vez por semana, 2 vezes por semana, já é melhor do que nada. Se eu puder dar uma dica pra vocês que faria diferença no processo, seria: é assim que eu pratico todos os dias quando eu tô sozinha. De manhã, eu pego um livro didático, eu estudo um tema que seja pronomes, estudo a teoria, faço exercícios, pratico exercícios e depois eu entro na prática. Como? Quando eu estou no intercâmbio, eu pratico falando com as pessoas, né? Eu pratico na conversação da vida, nos lugares que eu vou, fazendo amigos, conversando com o meu amigo que mora comigo, que fala francês. Quando eu tava no intercâmbio de trabalho, eu falava com os meus coworkers, eu praticava. Mas se você não tá lá, você vai praticar fazendo uma aula de plataforma online com um professor nativo daquele idioma. Isso vai te ajudar muito a entrar em contato com a língua. E tem umas outras dicas também que eu vou te dar mais pra frente nesse vídeo. Estude o idioma sozinho. Pegue um livro didático, comece a estudar gramática, estudar vocabulário, fazer exercícios de fixação, seja num livro, seja num site que tem exercícios online, em que você aprende um assunto, aprende um tema, faz exercícios de fixação daquele tema, pra praticar escrita, pra praticar leitura, pra aprender como aquela língua é. Gramática, ela é importante pra você entender a construção da língua. Você não precisa falar a gramática 100% certa para você conseguir se comunicar, mas ela vai te ajudar a entender como você constrói o básico. Mesmo que você se comunique com erros, você ainda assim vai estar se comunicando com a gramática daquela língua. E depois eu entro na prática. E aí, qual plataforma eu recomendo para vocês fazerem esse tipo de aula, né? Eu gosto muito do Cambly e do Preply. Para aprender inglês, praticar inglês, eu recomendo o Cambly. E eu vou deixar o link do Cambly e do Preply com desconto aqui na descrição desse vídeo. Por que eu prefiro o Cambly pro Preply? Eu acho a plataforma melhor e eu acho os professores melhores, digamos assim. Eu acho que talvez tenha que ter um nível melhor para ensinar no Cambly. Talvez eles selecionem pessoas que tenham mais conhecimento de didática e tal. O Preply é uma plataforma em que qualquer pessoa pode se candidatar lá para ser um professor. Isso significa que no Preply você vai encontrar professores, inclusive, mais baratos. Mas eu acho que os professores do Cambly e a plataforma em si também eu acho melhor. O Cambly só tem aula de inglês, eu vou deixar o link aqui, como eu já falei. E qualquer outro idioma você consegue encontrar no Preply. É uma plataforma que tem professores nativos de diversos idiomas. E nas duas plataformas você consegue filtrar por assunto, por sotaque. Então você pode pegar um professor do idioma que você quer aprender no sotaque que você quer aprender. Inglês britânico, francês da França ou algo desse tipo, sabe? Escolher pelo sotaque, escolher pelo assunto. Você pode praticar assuntos diferentes. Você pode pedir para esse professor, por exemplo, te dar uma aula de algo que você estudou e que você não entendeu. Você pode combinar com ele que você vai estudar um assunto por conta própria e depois vai praticar na aula. Você pode praticar um assunto de conversação, pedir para ele trazer sempre um tópico da vida real para você praticar, por exemplo, ir no mercado, ou ir no aeroporto, ou viajar, pedir instrução na rua, pedir para aula de conversação ser mais tópicos relacionados à vida real, coisas que você precisaria na vida real para te trazer vocabulário, para te trazer expressões, para você começar a ouvir o sotaque.
praticar mesmo que com erros aquilo que você está aprendendo. Você pode também usar essas plataformas para praticar assuntos específicos. Então, se você vai fazer um intercâmbio e você precisa de ajuda para escrever uma carta de intenção, ou aprender um inglês mais voltado para acadêmico ou para negócios, ou vai fazer uma prova de proficiência, você consegue escolher esses filtros do que você quer estudar nessas plataformas, e isso é muito legal. Isso não existia quando eu comecei a estudar idioma, isso teria me ajudado muito. E eu sei que isso faz diferença porque eu estudei inglês desde pequena, minha mãe me colocou na aula de inglês desde pequena, e teve um momento na minha vida, acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, que a minha prima Bia, não sei se ela tá assistindo esse vídeo, ela foi fazer um intercâmbio na Inglaterra e ela fez um amigo. Ela voltou pro Brasil, depois de um tempo, ela voltou pro Brasil e esse amigo veio visitar ela no Brasil e toda a família foi conhecer este garoto inglês que veio visitar a minha prima, né? Então a gente levou ele pra praia, a gente levou ele pro Happy Harry, a gente se divertiu muito com ele. E foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de conversar em inglês com uma pessoa nativa. Eu acho que ele passou umas 2 semanas aqui e a gente passou bastante tempo com ele. Eu lembro que a minha mãe, né, que é tia da minha prima e tal, a gente foi pra praia, pro Happy Harry, como eu falei, então a gente conviveu muito com esse garoto. Então eu pratiquei muito do meu inglês, que eu estudava há anos em escola de inglês tradicional no Brasil e nunca tinha tido a oportunidade de conversar com uma pessoa nativa. No início, quando eu comecei a conversar com ele, mesmo estudando há anos, eu tava travadíssima. Depois que ele foi embora, aconteceu aquilo que eu falei pra vocês. Parece que depois dessa experiência que eu tive com esse garoto nativo, o inglês começou realmente a cair umas fichinhas e fixar. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. Essa experiência com esse garoto foi muito marcante pra mim. E foi como se eu tivesse tido aula com um nativo, né? Eu passei alguns dias com ele. Eu tive que me comunicar em inglês porque ele não falava português. Eu tive que colocar em prática tudo que eu falava. E teve coisas que eu aprendi com ele que eu nunca mais esqueci. Foi uma coisa que marcou muito, sabe? Por isso que eu acho que realmente é muito importante vocês praticarem com um nativo para realmente fixar o conhecimento prático daquilo que vocês aprendem na teoria. E fazendo os intercâmbios, eu vivi essa mesma lógica. No intercâmbio de trabalho que eu fiz, não era bem assim, eu não estudava todo dia, porque eu já tinha um nível de inglês que eu não sentia que eu precisava estudar, e eu trabalhava demais também, não tinha tempo para estudar, para falar a verdade. Mas agora no francês, o que eu faço? Antes de estar aqui estudando francês em Montreal, numa escola de idioma, eu fiz um intercâmbio voluntário de 3 semanas na França, e tem um vídeo aqui no canal falando dessa experiência. O que eu fazia? Todos os dias de manhã, eu estudava gramática, vocabulário, fazia uns exercícios, lia, escrevia, estudava um tema da gramática e fazia esse estudo sozinha. E depois, ao longo do dia, eu praticava a minha fala e a minha escuta falando com o meu host do intercâmbio voluntário que falava francês, né? Ou com a família dele, ou algo assim. Aqui em Montreal é a mesma coisa. De manhã, eu tô indo pras aulas de francês. Então, eu passo 3 horas, em vez de a meia hora que eu estudava no intercâmbio voluntário, aqui eu tô passando 3 horas, todas as minhas manhãs de segunda a sexta, estudando o idioma, aprendendo sobre gramática, sobre vocabulário, praticando com os alunos, com a professora. Então, tô intensificando esse tempo dos estudos e à tarde eu converso com o meu amigo que fala francês, ou eu tenho que ir na rua fazer alguma coisa, enfim. Essa parte da prática do speaking, né, da fala, é muito importante praticar, né? Eu vejo que os intercambistas dos intercâmbios de idioma, às vezes eles ficam muito envoltos pelas pessoas da sala de aula, né, que também são dos brasileiros ou que também são latinos e acabam não praticando tanto assim. Então é muito importante que você se dedique em depois das aulas, se você for fazer um intercâmbio de idioma, em depois das aulas você fazer atividades que realmente coloquem esse aprendizado em prática. Não ficar só nas aulas de gramática e de vocabulário. É ir pra rua, se jogar, ir pra batalha, tentar se comunicar com as pessoas. Trocar ideia num encontro, um churrasco e fazer um encontro cultural, participar de eventos na cidade, fazer amigos em algum lugar, sei lá. Se dedicar dessa forma. Como eu moro com um amigo que fala francês, eu pratico com ele e com os amigos dele que vêm aqui em casa também, eles falam francês. Isso me ajuda muito pra fazer isso que eu falei pra vocês, que é colocar em prática o conhecimento que eu aprendo de manhã. Então é a mesma lógica, vocês percebem? Estudar de manhã, temas do assunto, praticar escrita, leitura, entender como a gramática funciona, aprender sobre a língua e depois colocar em prática. A diferença da minha vida agora, porque eu estava fazendo antes, é a intensidade do que eu estou fazendo. Por isso que eu sinto que a minha curva de aprendizado aqui está sendo muito maior. Mas eu já chego aqui com uma base do francês fez completamente diferença. Para essa curva de aprendizado começar a acelerar mais rápido, entendeu? Então, você pode baixar um livro didático de aprendizado da língua que você quer aprender, do nível que você tá, seja básico, intermediário, e fazer exercícios todos os dias, nem que seja 15 minutos, um capítulo por dia, por exemplo. Assim você vai estudar de manhã e vai praticar. Lembra daqueles 4 pontos que a gente tem que praticar? Você sozinho pode praticar a gramática, o vocabulário, né? Isso vai te ajudar a fazer escrita e leitura, e você vai melhorando o seu conhecimento sobre aquela língua, e depois
você vai praticar com aulas de conversação a sua fala e a sua escuta. E as outras dicas que eu queria dar para vocês são para você manter contato todos os dias com a língua, porque isso faz diferença, galera, nem que seja 15 minutos. Então, procurar um podcast que seja um podcast simples para você aprender, um podcast para iniciante. Eu escuto podcasts para iniciante em francês, então, por exemplo, tem um que eu adoro que se chama Coffee Break French, um podcast de 15 minutos que a ideia é você aprender francês enquanto você toma um café. Ou eu escuto quando eu lavo a louça, ou quando eu tô caminhando na rua. E aí cada aula tem um tema, que é pedindo direções na rua, ou as cores, ou os números, ou as horas, sabe? Coisas assim, realmente praticáveis. Eu tenho um outro que eu adoro em francês também, que se chama Slow Talk French, que fala também de um tema, então, por exemplo, expressões francesas, gírias, como a gente fala de séries, uma conversa sobre séries em francês, então coisas que eu vou conseguir conversar com as pessoas. Isso tudo me ajuda a aprender vocabulário, a melhorar a minha escuta, às vezes eu vou até repetindo o que o podcast fala pra eu melhorar também. Então, um podcast de 15 minutos por dia já vai te ajudar a se manter mais próximo da língua. Você escolher uma série pra você assistir só no idioma que você quer aprender. Então, por exemplo, eu tô assistindo uma série que se chama 10%, que é 10%, né? Significa, acho que chama Call My Agent in inglês, que é uma série que eu escolhi pra escutar e ver em francês. Então, eu coloco o áudio e a legenda em francês. Não posso dar migué nessa série, entendeu? Eu não assisto ela todos os dias porque às vezes o meu cérebro está cansado. É muito esforço mental aprender um idioma. Depois que você fica fluente, não dói mais a cabeça, fica natural, fica normal. Hoje o inglês pra mim é como se fosse português. Quando você tá aprendendo, às vezes a sua cabeça tá cansada. Então não é sempre que você vai conseguir assistir uma série em francês. Mas 15 minutos por dia que você ouvir um podcast, que você se dedicar a aprender alguma coisa. Então, sabe, estudar um pouquinho da gramática, ouvir um podcast, fazer uma aula de conversação. Isso já vai te ajudar a melhorar muito o seu idioma. Então, escolher uma série para assistir com legenda e áudio. Procurar podcasts iniciantes. Que mais? Escolher um livro infantil para você ler também. E aí você vai fazendo anotações, vai aprendendo palavras. Por que um livro infantil? Porque se você pegar um livro, um romance, um mistério, alguma coisa assim, vai ser avançado, vai ser difícil de você ler. Eu peguei um livro de um romance em francês para eu ler, menina, mas eu penei. Eu desisti. Porque eu empacava tanto para ler uma página que eu não tinha saco, entendeu? Então, eu peguei um livro mais básico, uma história mais simples, que é para eu praticar a leitura, aprender vocabulário, me envolver com a língua, ver a escrita, né, do francês, isso é muito importante. Então, pegar um livro que seja mais básico para você também praticar dessa forma. E assim, com todas essas dicas, você vai praticar todos os aspectos importantes da língua. A escrita, a escuta, a leitura e a fala. E quando você puder, faça um intercâmbio, mergulhe naquele país. Fluência, ela só vem quando você precisa viver, se comunicar na necessidade, no dia a dia, na imersão total naquele idioma. Se você tiver mais alguma dica que você queira compartilhar, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma pergunta sobre esse assunto, algo sobre o que eu falei, algo que você gostaria que eu explicasse um pouco mais, comentasse um pouco mais, deixa aqui nos comentários também que eu respondo ou faço um outro vídeo sobre esse assunto. Me conta se vocês gostarem desse vídeo, se vocês acharam que ajudaram as dicas que eu dei pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.